Estamos hoje com uma chefe que nos vem visitar pela primeira vez. É a chefe Paula Peliteiro. Eu até tive que ler para não me enganar. Olá, Paula, bem-vinda. Muito obrigada. Hoje traz aqui a sua experiência de ter a seu cargo mais do que um restaurante, não só em Portugal, mas também uma experiência que a levou a passar pelo Brasil. É exatamente a minha. Já lá vamos à história, sabe? Porque isto foi só para, vamos começar para a já. Introdução. Não, vamos começar por dar os ingredientes. Porque tudo isto começa por uma lista de ingredientes e que vamos adiantar a ir para a sua casa. Então, tome nota. A receita de hoje são bochechas de porco com vinho madeira. Promete. 350 gramas de bochechas de porco, 150 gramas de cebola, 50 gramas de alho francês, uma lagueta quanto baste, 50 gramas de chouriço de carne, 50 ml de azeite, 200 ml de vinho madeira, 200 de água, 200 ml de água, 10 gramas de amido de milho, ervas de Provence, quanto baste, e sal, quanto baste. Tome nota que nós aqui estamos a reduzir ao sal e às gorduras. Já tenho essa indicação, não já? Já tenho essa indicação e também é uma das coisas que eu me preocupo bastante é com a comida saudável. Não é? Ainda bem. Ainda temos mais um quadro, peço desculpa. 100 gramas de tomate cherry, salsa fresca quanto baste, tomilho e gotas de sumo de limão. Agora sim, podemos meter a mão na massa. Porquê é que escolheste a receita? Agora vamos começar a meter a mão na massa, não é, Sónia? Porque temos pouco tempo, de facto. Eu vou começar já. Eu escolhi esta receita, Sónia, porque as bochechas de porco, de facto, o que é que acontece? É uma parte, um corte do porco que realmente já é muito utilizado nos restaurantes, mas acontece que nas nossas casas não é tão utilizado. E de maneira que trouxe precisamente porque eu vejo muitos clientes meus que vão aos restaurantes e quando se fala em bochechas de porco eles acabam por não saber confeccionar, ou quer dizer, não é costume confeccionarem a bochecha de porco. Mas tem alguma especificidade, é isso? Para não o fazermos em casa? Não, simplesmente, por exemplo, nós vamos a qualquer talho normalmente e não é um corte que nos aparece na vitrina, na montra, não é? Tem razão, é verdade. Mesmo às áreas maiores, tipo os supermercados maiores. E porquê que acha que isso acontece? Não sei, de facto não sei. Eu acho que pode ter a ver com a questão de ser uma parte que não era tão, uma parte tão nobre do porco, mas é uma por parte exemplo. De terra, não é? Mas é uma parte de terra, apesar da bochecha ser um músculo, não é? A bochecha de porco é um músculo. Tudo depende de como é cozinhado, exatamente. Não é? Portanto, nós vamos iniciar a receita com o refogado e vamos começar com o alho, com a cebola. Vamos colocar mais alho, o alho francês, e nós vamos colocar bastante quantidade aqui, para quê? Para que isto vá dar consistência ao molho. Portanto, isto já vai ser a parte dos legumes, a parte da comida saudável, como tanto nós hoje em dia, cada vez mais, vamos ligar o fogão e vamos colocar aqui no mais. E, portanto, isto, por exemplo, no Brasil não era tão também comum, porque isto mesmo tem a ver até com, por exemplo, com a história dos Estados Unidos. Eles usavam muito isto na época da escravatura, que eram as miudezas do porco, utilizavam-se mais para as comunidades mais pobres, digamos eram mais assim. económicas, não é? Exatamente. Portanto, não é uma carne nobre, não é? Pois. E como todas as carnes que são menos nobres também, elas têm um tempo de cozedura maior. Por exemplo, o filé mignon nós cozinhamos muito rapidamente, a carne de porco que seja menos macia, ela tem que cozinhar um pouquinho mais. Que é o caso, não é? Nós vamos também começar em simultâneo, aqui vamos selar as bochechas de porco. Muito bem. Então, e esta experiência, portanto, era uma receita que eu não fazia. Imagino eu. Exatamente. Que não fazia nos meus restaurantes quando eu comecei no Brasil. Porquê que foi para o Brasil, antes de mais? Porque, entretanto, foram negócios que apareceram no Brasil e que, na altura, fomos parar lá. Eu deixei toda a parte que, inicialmente, eu comecei com as artes gráficas cá em Portugal. Sim, tem formação com a animação cultural, artes gráficas, exatamente, mas que depois abandonei. E fui para o Brasil. Fiz um mestrado e depois decidi, assim, vou agora abrir um restaurante. Mudou completamente de vida, o que não deixa de ser interessante agora para nos contar essa experiência. Escolheu João Pessoa, a cidade de João Pessoa. A João Pessoa, evidentemente. Quando chegou a João Pessoa, ainda já ia com esse negócio na cabeça e encaminhado ou não? Não, nada. Foi começar do zero? Eu fui fazer um mestrado a João Pessoa, fui para a faculdade e quando acabei é que surgiu a oportunidade, mestrado, disse: o que é que eu vou fazer? Eu vou abrir um restaurante. Isso é mesmo, tem tudo a ver. Tem tudo a ver, não é? De maneira que
foi assim uma coisa que não tinha nada a ver, mas que depois teve tudo a ver. E depois começou a imaginar, ora bem, o que é que aqui o freguês brasileiro não tem, mas que Eu gosta? gostaria, exato. Francesinhas. As francesinhas, Foi o e as que se lembrou, francesinhas, não é? porque na altura, em João Pessoa, as pessoas comiam muito peixe com molhos, os camarões com molhos e sanduíches, não é? Uma Pois é. influência muito grande O americana, brasileiro gosta não é? muito do bolinho, do croquete. não é? Exatamente, do e a batata frito, e a frita, batata eu disse, frita. francesinha, vai dar certo. E deu certo. E deu certo. Deu certo durante quantos anos? Nós tivemos lá cerca de 10 anos, o restaurante eu tive cerca de 6 anos aberto. E depois decidi voltar porque estava na altura que os meus filhos vinham fazer faculdade e eu disse era melhor, eu que preferi que eles viessem para a Europa fazer faculdade. E não está nada arrependida de não voltar, estou pois nada não? arrependido. O meu filho foi lá este ano passar férias e disse, mãe, ainda bem que nós não ficamos no Brasil. Mas Por guarda causa da boas violência, recordações. só por causa da Sim. violência. Sentiu violência também em João Pessoa? Não senti, na época não senti de facto. Nós tínhamos o restaurante, eu saí bastante tarde do restaurante, saí por volta das 4, 5 da manhã, mas não sentia qualquer tipo de violência. Nunca tive segurança, nada. Hoje em dia dizem que João Pessoa já não é tão calmo conforme era na altura. Mas Lá nunca conseguiu senti. integrar-se na comunidade ou também tinha o seu núcleo de portugueses? Não, na altura havia muito poucos portugueses, inclusive em João Pessoa, quando eu lá cheguei, era a única portuguesa, se bem que tinha um restaurante lá que eu gostava imenso, que eu acho que nesta altura já não existe, que era a Adega do Alfredo, que eram uns portugueses que tinham voltado de Angola e que tinham aberto lá um restaurante e, portanto, na altura eram os últimos portugueses. Depois de nós lá estarmos, de facto, tivemos a visita de muitos portugueses Iam de férias? e acabaram por voltar e ficar lá alguns portugueses. Aqui nós estamos então a selar a carne. Eu temperei só com um pouquinho de sal, um fio de azeite e agora vou colocar um pouquinho de ervas de Provença. É claro que em termos de condimentos, quando a Sónia me pergunta qual a quantidade, Sim. a quantidade tem muito a ver sempre com o gosto pessoal, não é? E eu gosto muito de sempre ajustar ao gosto pessoal. Eu vou, entretanto, preparar aqui uma malagueta. Certo. Esta malagueta É muito picante? é um bocadinho picante, bastante picante, por isso eu vou-lhe tirar a parte das sementes, que é a parte mais picante. E de facto é um bocadinho picante. Ainda ontem em casa ao jantar eu fiz uns bifes grelhados para os meus filhos e de facto eles eram, mãe, abusaste um bocado na malagueta. Mas dá um sabor muito, muito, muito saboroso, de facto. Claro. E O tempo, Vamos esses colocar 10 ali. anos que esteve no Brasil, de que é que sentiu mais falta daqui do nosso país? Para além da família, eu, aposto, não é? inclusive, decidi abrir o restaurante precisamente por isso, porque eu sentia muita falta da comida da minha mãe. Era o que eu sentia mais falta. A minha mãe é uma belíssima cozinheira. Aquela comidinha E, de conforto. É, exatamente, aquela comidinha conforto. E depois era o espaço, porque na altura que eu cheguei a uma pessoa tinha os dois contrastes. Ou era tudo ainda muito, muito pobre, digamos assim, não desmerecendo nada. Ou então era aquela coisa que os brasileiros também muitas vezes gostam de. Brasileiros, não podemos falar na generalidade, porque Sim, o Brasil é claro. muito grande, não é? Claro. Mas havia muitas coisas assim, os restaurantes com materiais importados, muito chiques, como eles diziam, não é? E eu achava que faltava ali um meio termo, que as pessoas se sentissem confortáveis. Certo. E acabei, de facto, por fazer ali um restaurante meio termo, em que também tinha música e dançávamos e tal. Uma vez. Sim, vamos Quero à só receita. chamar a atenção É que que eu não aquilo paro de refogado- lhe perguntar sobre as histórias, Que o mas vamos refogado- situar na receita. E o refogado, eu gosto que ele ganhe um pouquinho de cor, bastante cor. Eu coloquei um bocadinho de chouriço, um pouquinho de chouriço de carne nossa, defumado, porque também lhe dá Nota-se pelo um cheirinho. gosto e excluímos também qualquer tipo de necessidade de um caldo de carne, não é? Portanto, vai fazer essa função. Nós vamos então aqui, agora vamos com o vinho madeira, vamos refrescar. E eu gosto que a carne ela fique bastante marcada também, para dar aquele ar de churrasco tão agradável e tão apetitoso, porque eu acho que de facto nós comemos com os olhos, não é? Claro. E quando eu vejo uma carne assim um bocadinho corada, e a minha mãe também é que me sempre dizia, não gosto nada que venha a carne deslavada para a noite. Carne deslavada. Carne Está bem deslavada. coradinha. Paula, uma vez regressada a Portugal, as artes gráficas também já não lhe enchiam as medidas. Não. Continuou nesta arte Exato. dos restaurantes. Decidi abrir um restaurante há 7 anos atrás, ali o Sr. Apoliteiro em Fazenda, Fazendo. que tem 7 anos, fizemos 7 anos agora, e agora, não contente, e porque
porque achava que o trabalho era bastante pouco. Eu ouvi o segundo restaurante. É viciante, não é? É viciante, é Quase viciante. toda a gente É o viciante. refere. É, exatamente. Eu vou refrescar então com o vinho. O vinho Madeira. E então decidi pegar num desafio imenso que foi pegar numa casa histórica em Braga, no restaurante Inácio, e dar vida como. E já abriu também? Já abrimos há 2 meses, e de maneira Legal. que temos com um restaurante que era de 1934 e agora estamos a recuperar novamente a imagem do Inácio e a dar-lhe um pouco mais de conforto. Bom, então, Mas- com 2 restaurantes para gerir, acredito que esteja também permanentemente a mudar a carta, não é? E A emenda, tenho ou essa não? dificuldade, Sónia, porque vou-lhe explicar, porque, por exemplo, o Senhor Apoliteiro acontece que as pessoas têm determinadas receitas, nomeadamente, por exemplo, no Senhor Apoliteiro tem a moqueca de gambas, que trouxe do Brasil, tenho um polvo à Senhora Apoliteiro que é ligeiramente agridoce, e acontece que essas receitas os clientes procuram-nas e não me deixam, tirar da carta. Então eu tenho essa E o dificuldade. cliente tem quando razão, faço. não é? Exatamente. Tem sempre razão, ou quase sempre É aquela razão. coisa como o brasileiro diz, o intimo que está a vencer não se mexe. Claro. De maneira que eu tenho essa dificuldade de facto. Agora aqui, se calhar, No desligamos. Inácio também tenho a dificuldade porque... Já não precisa daquele Vou disco, colocar. pois não? Não. Tenho a dificuldade porque algumas receitas, alguns pratos tradicionais, como o bacalhau do Inácio, não é? Que é um bacalhau à Braga, tipo bacalhau à Braga, portanto eu também tenho que continuar com eles. Bom, para finalizar, viram que eu coloquei aqui as bochechinhas. E, entretanto, É claro a que em malagueta já casa, entrou. nós aqui o programa é muito curto, em casa eu aconselho a que cozinhe cerca de uns 30 minutos no mínimo, é um lume muito baixo, para ganhar consistência todo o molho. Nós aqui vamos finalizar com um bocadinho, eu na receita digo um bocadinho de maisena, que pode ser com um bocadinho de maisena, mas eu vou-lhe colocar também, para substituir a maisena, um bocadinho de pão, que foi o pão que eu trouxe para rechear com a carne. Portanto, Tá aproveita bem? o miolo. O miolo também vai Para dar isso. essa tal consistência que nós poderíamos fazer com a... Vou jogar um bocadinho de tomate Tomate cherry cherry. e vamos envolver isto tudo. O pão é que vai ser Para dar servir cor. de prato para servir, não é? Exatamente. Servir Porque prato para estas servir. bochechas geralmente são servidas como prato principal, onde nós, por exemplo, eu gosto muito de acompanhá-las com um puré de castanha, que fica lindamente, tendo em conta os nossos pratos tradicionais. Não se Agora, assuste com os sinais que está a ver à sua frente. É o nosso assistente de realização que vai dando acabou, os tempos. já acabou, já acabou. Já acabou, não é? Quase. Então fizeste Mas assim, também- provavelmente. Também já está finalizado, Sónia. Como vimos, eu só disse para deixar em casa cozinhar um bocado Sim, mais. já sabemos, obviamente, até porque as bochechas de porco demorariam um Exatamente, bocadinho mas mais nós vamos, a então, cozinhar. agora empratar. Vamos empratar, Tá tem bem? que ser. Portanto, em vez Tem de bom ser um aspecto, prato não principal, tem? em vez de Cheira ser bem. um prato principal, nós vamos comer isto como um petisco. Inclusive, este cenário aqui está um petisco de piquenique, que nós podemos perfeitamente levar isto para um ótimo. piquenique, não é? E Já nos finalizar conquistou, assim, Paula. Assim, não é? Fantástico. Como é? Pode rever esta receita, como é habitual, no site da vamos praça, finalizar estas só com a erva. bochechas de porco, hoje a cargo da chefe Paula Peliteiro. Tem um nome com o seu próprio nome e, portanto, é fácil. www.rtp.pt/praca. Um grande beijinho, foi um prazer. Obrigada. Volto sempre. Pode ficar aqui. Pode ficar aqui. Bom apetite para esta receita. E pode ser para o almoço, ainda vai a tempo, mas quem sabe pode também para o seu jantar.